Venho falar nesse instante sobre algo maravilhoso, algo mais sublime que existe nos planos elevados, que é a caridade. Caridade, mundo dos espíritos, a órbita dos espíritos, o tarô da caridade. Sem caridade não há salvação. Sem caridade não existe nada. A caridade é sublime, é um sentimento humano, espiritual, elevado. A caridade é algo que nos traz o amor, a paz, o discernimento, o equilíbrio. Sem caridade não há salvação. Sem caridade não existe vida, se não saber o que é caridade. Não caminharei com equilíbrio e paz. Se eu não tiver a caridade dentro de minha alma, como eu vou caminhar? A caridade é um dos principais dons. Caridade, ser caridoso com o outro, ter misericórdia do outro. Como que eu irei caminhar neste plano se eu não tiver a caridade pelo outro, o ter perdão no coração? Como eu vou buscar o meu equilíbrio se eu não tenho a caridade? Os espíritos caridosos já vieram para cá muitas vezes através da caridade, trouxeram equilíbrio para o planeta, a paz espiritual para esse planeta em evolução. Os espíritos evoluídos trouxeram através da caridade a evolução espiritual para muitos. A caridade foi um dos principais sistemas do passado para a evolução humana espiritual. A caridade é um dom maravilhoso que devemos cultivar todos os dias para que não vamos sofrer por energias negativas de outro tempo, de outras vidas, de outros espíritos negativos. A caridade é um dos principais sistemas para que possamos nos reequilibrar e afastar obsessores. Através da caridade, afastamos energias negativas com pensamentos positivos. Devemos ter caridade para com o próximo. Muitos trabalham com o mundo espiritual, mas não têm a caridade, pensam só em si. Muitos não têm misericórdia do outro, somente pensam em si, querem agir com os outros. Muitos que trabalham no mundo espiritual aqui não são caridosos e querem trabalhar. A forma deste plano para trabalhar é ser caridoso e esperar que os mentores tragam o equilíbrio e o amor. Caridade deve ser o primeiro lugar em todos que trabalham com o mundo espiritual. Sem caridade não há salvação. Sem caridade não há amor. Caridade, palavra maravilhosa que os espíritos trabalham com ela. Que a caridade faça morada em nosso lar, em nossa vida. Caridade é digna de espíritos evoluídos que trabalham com o equilíbrio humano. Caridade no passado foi muito bem vista. A caridade salvou muitos da extinção, do extermínio. Caridade foi um dos principais
momentos em tantas vidas, tantos que desencarnaram, mas através de outros espíritos benevolentes do plano espiritual, a caridade espiritual trouxe o equilíbrio a todos os espíritos do mundo espiritual evoluído. Com a sua caridade, conduziram muitos para o retorno à casa, à morada certa. Espíritos caridosos que tiveram misericórdia da fraqueza humana e que não condenaram o outro. Para ser um espírito caridoso, devemos ter misericórdia. Se eu trabalho com o mundo espiritual, eu devo ser caridoso para com o meu semelhante. De que forma que eu receberei os mentores espirituais se eu não tenho caridade? Se eu não observo o outro, se eu não tenho caridade pelo que o outro está fazendo, eu somente cobro ou eu condeno, eu falo mal. De que forma eu caminharei se eu não estou conduzindo a minha vida para a caridade, o bem mútuo, o bem comum? Jamais encontraremos o equilíbrio em qualquer lugar deste planeta se não tivermos caridade para com nós e o perdão. Jamais uma casa espiritual ficará de pé se não tiver caridade e o equilíbrio e o amor para com os outros. Muitos somente pensam em si, não pensam no outro, e não têm caridade para com o outro, e não têm o amor para com o outro, somente pensa em si e quer que os mentores venham trabalhar. Muitos não têm caridade para com aqueles que vêm pedir ajuda e abandonam em sua própria sorte, esperando que eles busquem sozinhos o seu equilíbrio. Muitos que trabalham com o mundo espiritual condenam, falam mal e não sabem o que estão fazendo. Agem por impulso somente, pensando neles e não pensam no outro. Muitos que estão trabalhando com mentores espirituais somente pensam às vezes em si e não veem o outro lado da moeda, da vida da pessoa. Muitos não observam o que está passando no íntimo da pessoa e já estão condenando, julgando e mentindo. De que forma vão querer trabalhar com alguém se não tem misericórdia nem caridade? Somente pensam em si, não no outro, e não têm dó e misericórdia do outro. Jamais encontrarão felicidade desta forma. Devemos saber discernir entre o amor e a tristeza, a caridade, humildade, discernimento, misericórdia, tudo. Se não tivermos o merecimento, jamais encontraremos a felicidade. Sem caridade não haverá evolução e sem caridade não teremos merecimento para nada. Mentores espirituais elevados jamais trabalharão com alguém que não tem caridade para com o outro, somente pensa em si. Estão cavando a sua queda aquele que pensa que somente pensando em si, trabalhando com os mentores, encontrará a felicidade. Jamais encontrará. Todos estamos buscando a nossa evolução através da caridade e do trabalho mediúnico com muitos, então vamos ter caridade para com o próximo e devemos ter o discernimento, o equilíbrio para que possamos nos reencontrar com nós e com quem está buscando a nossa ajuda espiritual. Sem caridade não há salvação, e sem a caridade o mal tomará conta e os obsessores farão morada em todo lugar que não há caridade. O mundo espiritual negativo gosta de lugares assim que não tem caridade e existe a fofoca, a maledicência. O mundo espiritual negativo gosta de lugares onde existe falta de caridade, falta de amor e somente existe a intriga e a maledicência. Jamais seremos felizes se nos
enclausurarmos em nós, pensando que somos os donos da verdade e não termos misericórdia nem caridade do outro. Criar um mundo ilusório em minha mente, pensando que eu sou somente eu e não tem mais ninguém além de mim. Trarei transtornos para a minha vida, porque o mundo do mal está totalmente liberado para tomar conta do lado positivo. Devemos, a partir deste momento, nos observar e ter caridade para com o outro, para que possamos nos reencontrar conosco e com nossa existência. Amanhã teremos o retorno por nossa mentalidade positiva e nossa reestrutura e nossa transformação mental para o equilíbrio. Sem caridade não há salvação, não há equilíbrio, não há discernimento, não há evolução em lugar nenhum. Se um lugar está trabalhando sem a caridade, sem o amor próprio, sem a condição de evolução para com todos, não encontrarão a felicidade nem a sua paz interior. O lugar que trabalham, que se tiver injustiças ou somente pensam em si, jamais encontrarão o amor, porque cavarão a queda para todos neste sistema de vida e ideologias erradas. Com este tarô que foi falado sobre a caridade, palavra mais sublime que os espíritos evoluídos gostam e trabalham, que é a caridade pelo outro. Muitos espíritos estiveram aqui trabalhando em prol do ser humano, dos espíritos sofredores, através da caridade. Encontraram o equilíbrio, o amor, o discernimento. A caridade levou muitos que estavam caídos para o mundo espiritual elevado. Caridade deve ser o principal em nossa vida, ser caridoso para com o outro e não condenar o outro sem saber o que está acontecendo em seu íntimo. Jamais devemos condenar alguém se não soubermos o que se passa na vida de alguém. Somente acarretaremos mais injustiças para esse planeta que já está em declínio, por somente pensar em si e não na caridade de todos. O sistema chegou ao colapso e a falta de caridade para com o outro está levando muitos para o extermínio de si próprio, e a falta de caridade para com o outro e o pensamento de querer só para mim e deixar que o outro viva a sua vida sozinho. Muitos querem só para si e não têm caridade para com o outro, ou se ajudam o outro já estão cobrando porque fizeram algo para alguém. Jamais devemos de cobrar algo, se já fizemos ou estamos cobrando porque demos algo para alguém ou ajudamos alguém, mas já estamos espalhando para todo mundo aquilo que foi feito. Se fizer algo para alguém, não fale para todo mundo a quatro ventos o que fez, ou se deu algo para alguém, ou se ajudou aquele ou aquela. Já perdeu por ter falado. Aquele que ajuda alguém, ou que ajuda a caridade através de doações, somente por ter falado, já perdeu o crédito no mundo espiritual por ter comentado ou ter falado que ajudou ou que fez. Oxalá é responsável por todos nós e devemos ter a caridade por nós mesmos, equilíbrio por nós mesmos, buscar a nossa evolução espiritual e ser caridosos para com todos, perdoar os nossos inimigos. Em nossa casa, mediúnica, trabalhar com o coração aberto, não pensando, observando o lado como está o outro. Vamos observar a nós mesmos, caminhar com a nossa evolução, observar o nosso caminho, observar a nossa vida, observar o que estamos fazendo. E não somente observar o que o outro está fazendo de sua vida. Cada um tem a sua vida para cuidar. Já temos a nossa. Devemos cuidar da nossa vida e termos caridade pelo outro. Caridade, obediência para com todos. Os seres evoluídos estão falando que devemos ter discernimento e amor próprio. Santa Sara nos abençoe. Obrigado a todos. Os arcanjos nos ajudem. Assim seja. Obrigado a todos.